Quem achou, diga amém. Amém. Capítulo 10, versículo 16. Eu vou começar no 12, amém? 10, do 12 em diante. Está escrito assim: Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que o temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os teus caminhos, e os ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que te vá bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou aos teus pais, para os amar, a vós outros, descendentes deles. Escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Versículo 16: Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa serviço. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. A Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Amém? Curva a sua cabeça, vamos dedicar um minuto de oração ao nosso Pai. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nos achegamos a um lugar de graça em Ti, lugar que o Senhor nos concede em Cristo. Queremos agora te pedir no nome de Jesus que fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos ministre, aquietando agora todo o pensamento, tudo aquilo que tenta combater a palavra do Senhor que será ministrada. Que o Senhor venha agora com a Tua paz, com a Tua bondade, com a Tua infinita graça, abrir o nosso entendimento. Que venha abrir agora, Senhor Jesus, as janelas do nosso entender, do nosso conhecer, para que possamos, nesta noite, conhecer um pouquinho mais da Tua vontade. Abençoa o Teu povo que aqui está presente, abençoa aqueles que não estão aqui, por diversos motivos. Cobre-os com o sangue de Jesus. Enche este lugar com a Tua graça abundante. Que seja uma noite especial, porque Davi já dizia em Salmo, Senhor: me alegrarei quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Só de estarmos aqui, Senhor, é um motivo de grande alegria. Então que se cumpra, que o Senhor termine este culto e que a Tua palavra venha trazer a nós aquilo que nós necessitamos ainda, depois de tudo que já aconteceu. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, Moisés, ele, como todos sabemos, foi um líder, um dos primeiros líderes de Israel a conduzir o povo de Deus, e sendo intermediador entre Deus e o povo. E Deuteronômio é o último livro do Pentateuco que Moisés escreve, pelo menos quase todo, e segundo teólogos, historiadores, Josué que finaliza. E segundo historiadores, esse livro de Deuteronômio foi escrito nas campinas de Moabe. A primeira geração que saiu do Egito havia morrido já, porque Deus assim disse, né? Por causa da desobediência, por causa da teimosia, da incredulidade, das murmurações, de tudo que o povo fez no deserto. Deus havia dito que aquele povo que Ele libertou do Egito não entraria na terra prometida. Amém? Então, está batendo aí com o seu conhecimento? Não? Nosso conhecimento está batendo? Amém. E aí Deus disse a Moisés: esse povo não vai entrar na terra que eu prometi, porque é um povo murmurador, um povo incrédulo, um povo rebelde, por vários motivos. E aí Deus disse que uma nova geração nasceria no deserto, e essa geração entraria no deserto. E Deus pacientemente esperou todo o povo morrendo. Morreu devagarzinho,
Deus é paciente, amém? É porque Ele é eterno, tá bom, irmãos? Ele é eterno, não tem pressa, então Ele foi esperando. Foi morrendo, e tranquilamente sentado no seu trono, não criou ruga, não se estressou, seu cabelo não ficou grisalho, não enfrentou nenhum tipo de problema. Deus continuou mesmo, amém? Porque esse é o Deus que nós servimos, amém? Ele resiste ao tempo, Ele permanece o mesmo, Ele não muda. Deus não muda, Ele é atemporal, Ele é o mesmo sempre. Precisamos entender isso para podermos nos relacionar com Ele. E o povo, não entendendo a vontade dele, foi morrendo devido à desobediência. E quando todo aquele povo que se rebelou contra Moisés morreu, nas campinas de Moabe, Deuteronômio ele é dividido em 3 grandes discursos que Moisés faz. E aí Moisés chama essa nova geração para começar a falar a respeito da vontade de Deus, para que este povo não cometesse os mesmos erros do povo anterior, dos seus pais. E Moisés começa a ensiná-los a respeito de Deus, a respeito da vontade de Deus. E é interessante que, quando eu li aqui Deuteronômio capítulo 10, do 12 em diante, existe uma passagem no versículo 16 que diz: circuncidai, pois, o vosso coração. Amém? Se eu colocar um tema nessa ministração, eu chamaria ela de Eu e Deus. Repita comigo: Eu e Deus. E mais ninguém. É isso que Ele quer, amém? Intermediário é Jesus Cristo. Jesus é o intermediário. Foi isso que Ele foi e é isso que Ele é até o dia de hoje. Ele intermedia a nossa oração, o nosso louvor. Ele intercede por nós à direita de Deus também. No filme Alto da Compadecida, nós vemos algumas heresias, e algumas delas é que Chicó faz uma dancinha invocada lá, parece uma santa, né? E intercede por ele junto ao gabiroto que estava lá também. Isso é mentira, isso. Amém? Mas isso não acontece, não existe essa situação, a Bíblia não cita isso. Jesus é o intermediário, e sempre foi, e sempre será. E o interessante é que, quando Moisés fala de circuncidar o coração, nós vemos um líder cansado já, prestes a entregar ali a sua liderança, prestes a finalizar o seu trabalho em Cristo. E Deus chamou Moisés ao monte e disse para Moisés falar isso ao povo, para que o povo pudesse não circuncidar o prepúcio dos seus primogênitos, dos seus filhos, não é primogênito não, dos filhos do sexo masculino, mas para circuncidar o coração. O que era a circuncisão? A circuncisão era o seguinte: no 8º dia, todo filho deveria ser circuncidado, pegar a pele do prepúcio, do pênis do filho, fazer um corte, e esse corte era por sinal de aliança, era um sinal externo, era a marca que um povo, um ser humano, um homem, pertencia a Deus. Só que Deus estava mudando essa situação para que o povo pudesse entender o que não havia entendido antes. O que Deus queria do povo não foi compreendido de início, e Deus então disse para Moisés falar para o povo circuncidar o coração, porque era a obra que Deus pretendia fazer no ser humano. Não era algo feito externamente, mas internamente, amém? É algo feito no nosso interior e não no nosso exterior. Deus queria que o povo o amasse. Deus queria que o povo mudasse radicalmente. Deus queria que houvesse uma mudança que não tinha ainda acontecido até aquele instante. Deus queria que o povo se relacionasse com Ele não de maneira religiosa, não de maneira externa, porque nós não pertencemos a Deus pelo que somos externamente. As minhas roupas, os lugares que frequento, a minha linguagem, o meu comportamento, isso não é sinal do que eu pertenço a Deus. Não é. Isso não tem a ver com relacionamento com Deus. E Deus queria mudar exatamente isso, porque havia todo um rito, havia circuncisão, havia roupa, havia todo o ensinamento de como o povo deveria viver. Mas porém, se tudo isso não fosse acompanhado de uma mudança interior, de tudo
disso, nada teria valor. Não adianta nós sustentarmos uma linguagem, não adianta cumprimentarmos na paz do Senhor, usar uma linguagem cristã, né? Porque quando nós nos convertemos, nós passamos a usar um crentez, amém? Um crentez, a gente substitui a gíria pelo crentez. A gente coloca nos nossos linguajar o misericórdia, varão, né? Manto e outras coisas semelhantes. A gente vai mudando a nossa forma de falar, e as pessoas que nos cercam, as pessoas com qual nós nos relacionamos, começam a falar: esse pessoal aí é crente. As pessoas começam a ver que nós somos crentes. Pela música que você ouve louvor, é crente. Essas coisas são todos sinais externos. São todas coisas externas que indicam que somos crentes. Mas se praticarmos e fizermos tudo isso, mas no nosso interior, se o nosso coração verdadeiramente não for de Deus, nada adianta. Nada adianta. Nada adianta, irmãos, a gente vir na igreja na quinta, na célula na quarta, no sábado, ou qualquer dia for, domingo, se o nosso coração verdadeiramente não for do Senhor. Porque veja bem o que eu quero dizer. Para quem está de fora, esse povo aqui era o povo de Deus. Para os amorreus, para os jebuseus, para todo o povo que Moisés havia derrotado, se você perguntar quem é esse povo, ele fala: é o povo do Deus Todo-Poderoso. É o povo de Deus. Os olhares das pessoas que nos veem, que não pertencem à congregação, que não pertencem à igreja, ela nos identifica como cristão. Às vezes, pelo nosso comportamento, pela nossa roupa, pelo aquilo que nós somos exteriormente. Mas, se a gente não se atentar para o que somos no interior, nós podemos ainda que as pessoas digam que somos cristãos, evangélicos ou crentes, da maneira que assim eles quiserem chamar. Se o nosso coração não pertencer a Deus, nada disso vai adiantar para Deus. Ainda que pessoas digam e apontem você como crente, se a mudança interior não for feita em nós, Deus, a pessoa a qual nós servimos e lutamos para obedecer, não terá-nos como seus servos. E isso é importante. Como Deus nos vê, como Deus olha para nós, como Deus enxerga cada um de nós nesse negócio. E eu vejo isso, esse pedido de Deus, ele faz muito sentido mesmo. Porque nós vemos um homem chamado Moisés levar um povo com a sua própria força, com a força do seu relacionamento, até onde ele pôde. Nós vemos um povo que terceirizou o relacionamento com Deus e deixou que Moisés fizesse tudo. Nós vemos um povo que conheceu a Deus através de Moisés. E Deus não queria mais que o povo se relacionasse assim. Deus queria que o povo o conhecesse de se relacionar com Ele mesmo. Deus não queria mais que o povo viesse a Moisés para conhecer a Deus. Deus queria que o povo viesse a Deus para conhecer a Deus. Por causa disso, Moisés teve muita dificuldade em sua liderança, e por causa disso, o povo não venceu e não entrou na terra prometida. Porque uma coisa, irmão, é você se relacionar com Deus. Outra coisa é você se relacionar com Deus através de terceiros. É você ouvir o que alguém ouviu de Deus. É alguém falar para você o que Deus falou para ele. É como se fosse aquela brincadeira do telefone sem fio. E Deus não quer isso nem na antiguidade e nem hoje. O relacionamento, ele não pode ser terceirizado. Eu não posso esperar que pessoas busquem a Deus por mim. Eu não posso esperar que os meus líderes, que o meu pastor, que a minha mãe, que os meus pais busquem a Deus por mim. Eu preciso entender o que Deus está interessado em mim, é o meu interior, é o meu coração. É o que eu sou. Ele quer se relacionar comigo a partir da pessoa que eu sou.
Ele quer falar para mim o que disse a Moisés, Ele quer falar para mim o que disse aos meus líderes, Ele quer se relacionar comigo intimamente. Isso faz sentido porque nós vemos a derrota de um povo inteiro. Os inimigos não derrotaram o povo de Deus. O povo morreu por si só, por causa da sua rebeldia. O povo não pode dizer, e nenhum cristão pode dizer, que o diabo derrotou o povo de Deus. Não podemos dizer que o povo de Deus morreu porque o diabo triunfou sobre eles. Também não é verdade. O povo morreu por falta de relacionamento com Deus. E por falta de relacionamento com Deus, nenhum deles entrou onde Deus prometeu que eles entrariam. Por falta de relacionamento com Deus, eles viveram murmurando. Por falta de relacionamento, eles não entraram onde Deus disse que eles entrariam. E em nenhum momento nós vemos o diabo agir. Não vemos. O diabo não agiu. Faltou relacionamento. E quando falta relacionamento, sobra culpados. E Deus não queria mais que as pessoas culpassem umas às outras. As pessoas colocavam a culpa em Moisés, colocavam a culpa em Arão, colocavam a culpa no sei de quem, e começavam a culpar pessoas por causa das suas adversidades não resolvidas. Mas quando há relacionamento, nós recebemos de Deus a verdade e trabalhamos em cima da verdade que saiu da sua boca. E não de uma verdade terceirizada. Irmãos, Moisés ia ao monte e ele se relacionava com Deus com tanta intimidade que ele voltava. A Bíblia relata que certa vez ele teve que colocar um lenço no seu rosto, porque a glória de Deus era tanta que o povo não poderia ver a face de Moisés. O povo via a glória através de Moisés, via o poder através de Moisés. O povo via todo o manifestar de Deus através de um homem chamado Moisés. E não é o que Deus tem para as nossas vidas. Que esperemos em homens, que esperemos por homens o que Ele tem para fazer em nós. Deus não quer que eu tenha experiência com Ele através de pessoas, mas Deus quer que eu tenha experiência com Ele através de mim mesmo e Ele. Eu e Ele. Não precisamos ter medo de Deus. Não precisamos nos sentir pequeninos ao ponto de Ele não vai me ouvir. Quem sou eu para que Deus me ouça? Eu acredito, irmãos, e tenho essa convicção em mim, que a maioria dos cristãos não ora com fervor, não clama por milagre, porque na hora que entra na presença de Deus, pensa que a oração é ouvida por causa de merecimento. Ninguém merece, ninguém se torna merecedor por ser perfeito, por ser bonito, por vir à igreja. A oração, ela expressa a fé que eu tenho, sendo eu imperfeito ou não. E o milagre acontece na vida daquelas pessoas que acreditam, mesmo na sua imperfeição, que Deus o ouvirá. E há muitos crentes hoje na igreja que não abrem a sua boca para falar com Deus porque se acha tão imperfeito, tão pequeno, tão falho, que não tem coragem de pedir a Deus aquilo que Ele precisa. E aí pede, ora por esse propósito. Cristãos que se recusam a se relacionar com Deus com intimidade, porque pensam que a intimidade está relacionada à perfeição dele mesmo. Eu não sou digno de ter intimidade com Deus, porque eu sou imperfeito. Mentira. E é por isso que a palavra graça entrou em cena. Porque a graça de Deus em Cristo Jesus nos levou a essa condição. Amém. É por graça. É por graça. Não é por merecimento. Então, quando eu entro na presença de Deus, eu tenho que entender que eu sou imperfeito. Sou sim, mas Ele é perfeito. Aleluia. Que eu não mereço, mas a sua graça me alcançou. Amém. Que não é através das minhas qualidades, irmãos. Você tem que tirar da sua cabeça algo muito importante, que as minhas qualidades de crente vai trazer um milagre na minha casa. Não.
Não é isso que vai trazer. É a sua fé, sendo você imperfeito ou não. Precisamos entender que para nos achegarmos a Deus, e isso eu acredito que é uma obra do diabo na mente das pessoas, que paralisa a sua vida de oração, que paralisa a sua vida de leitura, que fecha a sua boca na hora de orar, que impede com que ele ore com fervor, que impede com que ele ore por cura, que impede que ele expulse demônios, que impede que ele faça batalha espiritual, que impeça que ele seja o homem que Deus que disse que ele deveria ser. As mentiras do diabo. Porque quantos de vocês que aqui estão não têm coragem de enfrentar o diabo porque se acham imperfeito? Olha, pastor, eu olhei para uma mulher que estava passando, não vou nem orar porque senão o diabo vai me acusar e vai me humilhar. Não posso, porque eu tratei minha esposa mal. Com que cara eu vou entrar na presença do Senhor? Com a cara que você tem. Peça perdão e toma o seu lugar de filho. Ou você espera, ou você acha que Deus está esperando que você se torne perfeito para que Ele faça algo na sua vida. Deus está esperando que você tome vergonha na cara. Perdão a expressão. Deus espera que você tome vergonha na cara e pare de colocar empecilhos para entrar no santo do santo. Não vou orar hoje não, porque... por que eu vou orar? Hoje eu falei um monte com minha esposa, falei um monte, não sei o que, Deus não vai nem me ouvir. Você coloca a condição para que Deus te escute na perfeição da sua pessoa. Isso não é verdade. Não é verdade. A verdade é a seguinte: mesmo sendo falho, mesmo eu sendo pecador, eu posso entrar na presença de Deus e pedir perdão e a partir daí começar a falar com Ele com autoridade. Não colocando Ele na parede de forma, não, mas desfrutando de intimidade com o Pai. Porque não temos direito a nada, nem os perfeitos, nem os imperfeitos. Ninguém tem direito a nada. É tudo por misericórdia que Ele faz. E o povo tinha esse medo de se relacionar com Deus e ficava transferindo todas as suas orações para Moisés. As suas petições iam até Moisés. Foi Deus que estabeleceu? Sim, de certa forma sim. Mas quando Deus diz assim, Moisés, Deus já sabia que ia levar aquele camarada, Deus já sabia que ia tirar ele de cena. Ele fala, então é o seguinte, Moisés, fala para esse povo para circuncidar o coração. Irmão, Deus não quer que nós apenas venhamos transmitir para o mundo uma imagem, uma aparência, venhamos oferecer uma moda, um linguajar, um comportamento. Deus quer que venhamos oferecer a Ele primeiro o nosso coração. Filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. É o pedido de Deus para cada um de nós. Dai-me o teu coração. Irmão, isso implica em um relacionamento pessoal, um relacionamento verdadeiro, íntimo, um relacionamento que vai além das imperfeições que temos, um relacionamento que vai além das nossas dificuldades de expressão, mas também um relacionamento vitorioso, porque quando a gente entrega o nosso coração, toda a condição a qual nós chegamos a Deus é transformada. Vocês me entenderam ou não? Amém. Eu quero ser transformado, eu preciso ser transformado, pastor. Eu não posso mais viver assim. Eu não tenho coragem, não tenho intimidade, não tenho fé o suficiente para entrar na presença do Senhor. E até quando você vai viver assim? E até quando você vai ficar longe dessa glória oferecida aos filhos? E até quando você vai deixar as coisas acontecerem, se quando há autoridade no nome de Jesus e poder no Espírito Santo para que as coisas sejam mudadas? Porque cada cristão aqui presente tem o mesmo valor e as mesmas condições de vencer. Cada um de nós, sem exceção. Cada um de nós temos a mesma condição de vencer o mundo, o diabo, o pecado e todas as coisas. Cada um aqui presente, sem exceção. Amém. Do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, sem exceção.
Porque Deus não escolheu, não fez exceção de pessoas. Ele não faz. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não paralisa a fé das pessoas. Na verdade, quando você tem fé, não importa quanto tempo você tem de cristão, não importa. Importa que você tem fé. Porque Deus não abençoa pessoas por ordem de chegada. Deus abençoa as pessoas pela fé que ela tem. Amém. Olha, eu tenho só um ano, eu tenho 6 meses, eu tenho 1 mês, não importa. Não importa, se você entendeu a graça divina e exerce a sua fé, você vai viver o sobrenatural de Deus. Pastor, eu sou imperfeito, não importa. Não importa, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, vai trabalhar na minha vida. Mas o trabalhar, ele é fruto do relacionamento com Deus. Como Deus vai trabalhar na minha vida se eu não me relaciono com Ele? Como é que Deus vai trabalhar na minha vida se eu não leio? Eu não oro, eu não jejuo? Como que o trabalhar de Deus vai me alcançar? Como a mudança vai me alcançar? Irmãos, quando Deus diz ao povo, circuncide o seu coração, é porque Ele está dizendo, a obra que o homem faz não muda o que há interiormente. Irmãos, era um homem que circuncidava uma criança. Então era um homem com a sua mão e uma faca feita de pedra que cortava o prepúcio da criança. Então era uma obra feita por mãos humanas. E isso não gera salvação. Isso não muda o nosso coração. Isso não muda o nosso interior. E quando Deus fala, é necessário que se você corte o coração, quem pode? Qual é o homem que pode circuncidar o nosso coração? Existe algum homem que pode circuncidar o nosso coração? Não existe. Quem pode circuncidar o nosso coração é Deus, porque Deus tem acesso a ele. Então, quando você quer que uma obra seja feita, quem vai fazer essa obra é o próprio Deus. Mas você tem que querer, você tem que se expor e você tem que entender. Porque a circuncisão, ela é um ato feito quando maduro, quando adulto, com consentimento. Ó Deus, eu te dou o meu coração. O corte, o sangue, o marque, o mude. E é Deus que faz essa obra e é Ele que quer fazer. Porque Deus não escolheu um povo para se relacionar com Ele através de terceirização. Porque quando nós terceirizamos as coisas, nós não conseguimos fluir no relacionamento. Irmão, quando você se relaciona com sua pessoa, você se relaciona com a sua esposa, você se relaciona com terceiros? Não, danadinha, você se relaciona. Intimidade não se terceiriza. Oh, vai ali. Fala no ouvidinho dela que eu amo ela. Dá um beijinho nela na ponta da orelha dela para mim. Você fala isso, irmão? Você terceiriza intimidade? Ninguém terceiriza intimidade. Porque intimidade eu tenho que desfrutar dela. É minha intimidade. Irmãos, e nós precisamos entender que quando Deus diz isso, é que Ele está querendo ter intimidade conosco. Um Deus santo, maravilhoso, querendo se relacionar conosco, que somos imperfeitos. Isso é graça, misericórdia. Mas isso acontece com o consentimento de cada um de nós. Esse povo que Moisés estava falando era um povo órfão praticamente. Os seus pais haviam morrido no deserto. Era um povo que não tinha uma visão do que era um mundo além do deserto. Era um povo que não tinha vitórias no currículo. Era um povo que não tinha testemunhos no currículo. Era um povo que não viu a glória de Deus. Era um povo que não tinha nada para testemunhar, além do maná, que era a misericórdia, a providência. E Deus, irmãos, Deus não quer que o seu povo viva da providência. Deus não quer que o seu povo viva da misericórdia apenas. Deus quer colocar o seu povo onde Ele prometeu que colocaria. E Moisés falou, olha, é o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos entregar o nosso coração a Deus. Ele tem um destino para cada um de nós. Ele tem um lugar para cada um de nós. Ele quer falar com cada um de nós. Ele quer cumprir na nossa vida o que Ele mesmo prometeu. Irmãos, eu preciso ansiar por isso, eu preciso ter sede por isso. Então quando Moisés começa a falar, ele queria despertar
despertar nas pessoas o desejo de ser alguém. Deus quer que nós tenhamos a nossa própria vida com Ele, que demos frutos para Ele, que sejamos vitoriosos nele. Moisés queria que o povo respirasse isso. Moisés, como circuncidar o coração? Como podemos viver assim? Como podemos ter isso? Como podemos ter essa vida? Como essa cirurgia interna pode ser feita? Eu nunca vi falar sobre isso. Deuteronômio é a primeira vez que Deus fala sobre circuncidar o coração. Deus queria curar os traumas daquele povo. Sentimento de pequenez. Aquele comportamento miserável. Os medos de encarar os desafios da vida. O conformismo. Deus queria que o povo fosse circuncidado no coração para que eles pudessem entender o projeto divino, não dado pelo altar, não, porque uma coisa é eu ministrar uma palavra nesse altar para você, o pastor ou qualquer outra pessoa subir aqui e ministrar uma palavra, mas outra coisa é você entrar em oração e ter uma experiência com Deus. É outra coisa você chorar na presença dEle, é outra coisa o Espírito Santo te levantar, te capacitar e te conduzir. Palavras são informações, você faz com ela o que você quiser. Mas relacionamento com Deus é outra coisa. É outra coisa. Deus não quer que o povo fique sentado ouvindo instruções e não as pratique. Deus queria que o povo fosse a Ele. Irmão, é tão fácil quando você reúne os seus discípulos e esses discípulos têm comunhão com Deus. E quando a palavra é liberada, o Espírito Santo tem acesso a todos, porque todos têm comunhão com Deus. Agora, quando o ser não tem comunhão com Deus e chega alguém com algo novo, imagina Moisés vindo do monte 40 dias. Anteriormente Moisés disse que ficou 40 dias intercedendo pelo povo, para que Deus não matasse aquele povo. Povo ruim. Moisés teve 40 dias de intercessão. Aí chega Moisés, irmãos, imagina você falar com Deus, ter experiência com Deus, intimidade com Deus. Não dá para traduzir uma experiência com Deus, irmão. Você consegue traduzir uma experiência? Eu não consigo. Sair do monte e falar, como é que foi? Não sei como é que foi te explicar, não dá para explicar. Eu chorei, eu louvei, eu falei em línguas, eu sapateei, eu ouvi Deus falar comigo. Os projetos que eu coloquei diante dele, Deus confirmou, outro ele retirou. Não dá para a gente explicar a experiência com Deus. Não dá. Aí Moisés chega ao povo para transmitir o que Deus disse. E aquele povo que não tem experiência fica, sério? Que legal, cara. Que legal, irmão, bacana. Aí irmão virava as costas, que louco. Isso não é possível. É quando você ministra alguém que não tem intimidade, nem relacionamento com Deus. Ele não entende. Ou ele não entende o propósito. Ele não abraça. E o seu coração não é envolvido por isso. A importância que Deus coloca no nosso coração a respeito de uma coisa, quando está em oração, é diferente de quando você tenta transmitir para alguém. Você já contou seu sonho para alguém, irmão, chorando? Sabe o sonho da sua vida? Fala, meu Deus, sonho por isso, sonho por aquilo. Aí a pessoa que te ouve fala, ela não desfruta do mesmo sentimento, ela não entende o que representa para você. Ela não entende. E assim acontece quando a gente tenta transmitir algo espiritual, algo revelador, algo novo para alguém que não tem relacionamento com Deus. Não adianta. Não adianta. É inútil. O líder faz a reunião, o líder faz a célula e vem todo animado com a palavra, com o direcionamento de Deus. Mas as pessoas que o ouvem não têm ouvidos espirituais. É como atirar pérola aos porcos. Não adianta. Não adianta. E por isso que o povo não saiu do Egito, não saiu do deserto. Não saiu. Mesmo Moisés trazendo informação fresquinha do trono. As manchetes saindo da boca de Deus, Moisés trazia. Não adianta. Porque o seu coração não estava em Deus.
Quando seu coração não está em Deus, não adianta, não importa o que eu diga, não muda nada. Então nós precisamos aprender que preciso eu me relacionar com Deus para que tudo que eu escute, proveniente de sua palavra, proveniente do seu projeto, da salvação, da cruz, faça sentido em mim. Sabe por quê, irmãos? Durante o louvor, algumas pessoas choram, se derramam, perdem a respiração, flutuam. Outros ficam assim. É por isso. Você já ouviu uma palavra que você estava sendo quebrantado, esmiuçado por ela, e a pessoa do teu lado estava assim, no seu lugar. É isso. É compartilhar algo espiritual para quem não tem um coração em Cristo. Agora, quando o nosso coração está em Cristo, quando nós temos relacionamento com Deus, por pouca coisa somos ministrados. Quando o louvor começa, quando toca-se uma corda do violão, você já está chorando. Por que, pastor, o músico é ungido? Não, o músico não é ungido. É você que tem relacionamento com Deus. O músico pode ser ungido, não estou falando isso, me perdoa aí, não é isso. Os levitas aí atrás ficaram tudo fechados a cara, não é isso que eu estou falando, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer que a minha adoração independe das pessoas. Independe. Aleluia. Independe. Então, quando o nosso coração está em Deus, quando eu tenho um relacionamento com Deus, tudo o que sai da boca do seu emissário faz sentido para mim. Tudo é importante para mim. Porque esse culto foi bênção. Tem os crentes que é o termômetro da igreja. Este culto foi bênção. Este foi. E isso não foi muito, não. Mais ou menos. É o crente termômetro. O louvor hoje estava mais ou menos, irmão Renato. Mais ou menos. Não gostei muito, desafinou um pouco assim. Crente que está condicionado à perfeição do homem, ao que o homem tem para dar. Eu não estou condicionado a isso, não podemos estar condicionados a isso. Irmão, o louvor não foi bem, não, eu nem percebi. Eu estava chorando, adorando, nem percebi como foi o louvor. Aleluia! Aleluia! E a palavra como foi? A palavra foi tremenda, porque eu estava buscando a confirmação de Deus. Eu subi ao monte essa semana toda e a palavra veio de encontro. Aleluia! Eu li a respeito disso e a palavra veio de encontro. Eu ouvi uma ministração, a palavra veio de encontro. Eu estava clamando, veio de encontro. Quando a gente está em Deus, tudo vem de encontro. Parece uma coisa doida. O crente fica todo doido, tudo vem de encontro, tudo é confirmação. É verdade? Porque Deus não deixa o seu servo perdido, não, irmão. Aleluia! Ele nunca está perdido. Tudo vem de encontro. Agora, quando você está longe, meu Deus, não estou entendendo essa palavra. Lógico que você não está entendendo, você não vai entender. Não vai entender. Você não está ligado na videira. Se você não está ligado na videira, nada faz sentido. Precisamos, eu como indivíduo, você como indivíduo, nos relacionarmos com Deus. Amém. Relacionarmos com Ele verdadeiramente. Olha, o líder disse que vamos subir ao monte essa semana. Eu já estou indo ao monte. Eu conheço as minhas necessidades. Eu tenho as minhas guerras particulares. Eu não preciso esperar um direcionamento do meu líder para subir no monte. Eu sei, eu tenho família. Eu tenho filhos, eu tenho casamento, eu tenho trabalho, eu tenho sonhos, eu tenho projeto. Eu não posso esperar pelo meu líder, eu tenho que fazer. Eu preciso fazer algo. Mas essa é a visão de um crente que entende que Deus o escuta, que Deus o tem como importante. Agora, quando você não entende isso, você não ora mesmo. Você só ora na presença de uma autoridade. Você fica pegando carona. A autoridade espiritual dá uma palavra profética. Amém, assim seja. Assim seja. Mesmo. Papagaio, né, papagaio? Fala, um papagaio. Olha lá. É o papagaio. A autoridade espiritual fala, é isso mesmo. Isso mesmo. Desse jeito.
Em nome de Jesus. Oxi. Aí eu peguei e já estou. Eu falei, oxi, rapaz. Tá pensando o quê? Aí você já começou a ficar. Aí, irmãos, na sua casa você pode fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, mas quem sou eu? Você é filho de Deus como eu sou. Aleluia. Você é filho de Deus como eu sou. Entrega o seu coração para Ele e começa a viver isso. Preciso viver isso na minha vida. Pastor, mas isso vai acontecer sim. Deus nos chamou uma igreja para viver debaixo de um relacionamento terceirizado. Amém. A liderança, ela é necessária sim. O líder é necessário, mas é necessário porque Deus espera alcançar, através do líder, corações obedientes e tementes. Amém. Glória a Deus. Porque uma coisa é você tentar convencer alguém para fazer outra coisa é você falar, faça. E ele, com o coração totalmente imergido, fala, agora, já estou indo, eu já estava pensando nisso, eu já estava incomodado com a minha vida, eu queria jamais. Um discípulo que está cheio da presença de Deus fala, vamos fazer isso, vamos, quando nós começamos? O outro não, mas por quê? Por quê? Estou trabalhando tanto. Entendeu, irmão, a diferença? A diferença é como nós recebemos. A gente perde muito tempo tentando convencer o discípulo. Às vezes a gente consegue convencer um drogado a sair das drogas do que convencer o discípulo a fazer uma coisa. Irmão, esse dia eu fui ministrar na igreja, foi eu, soldado, o Edivaldo, eu levei um amigo meu, foi eu, meu filho, também levei o Ilinha, e um amigo meu, mora lá no Souza. Ele é de uma outra denominação. Eu comentei com ele ministrar, ele falou, pô, posso ir? Eu falei, pode, vamos, irmão, vamos lá. Rapaz, ele é de uma igreja tradicional. E nós não somos tradicionais. A minha linguagem não é tradicional. O meu jeito de falar, de viver, não é tradicional. Eu sou um pouco esquisito, eu sou um pouco moderno. Eu sou meio esquisito. Aí eu comecei a ministrar sobre... Era rede de homens. Aí quando é só homem, irmão, aí o chicote estrala. A gente fala mesmo, é só um homem ali que está ali presente. E nós falamos sobre ser sacerdote, essa questão do homem dentro do seio familiar. E ele falou depois que acabou, foi bênção de Deus, foi maravilhoso. O soldado até filmou e lançou no Facebook, foi bem legal. Foi bem legal. Até tive umas agendas depois. Já dei umas agendas depois, uns convites depois da igreja. Aí eu encontrei ele depois e ele falou, pastor, eu nunca ouvi aquilo. Eu nunca ouvi falar sobre aquilo. Eu nunca entendi aquilo. Meu pastor nunca falou sobre aquilo. Irmãos, nós somos uma geração, vocês aqui presentes, que está debaixo de uma revelação poderosa. Isso não é brincadeira, estou falando sério. Ele ficou pasmo. E o soldado de volta falou, só mais um culto normal. O pastor já fala assim direto, já presenciei outra administração, foi bênção, mas nada que o nosso apóstolo, o seminário já nos ensinou. Então, foi bênção, foi. Mas ele não, nossa, aquilo foi uma novidade, cara. Foi demais. No outro dia eu falei com a minha esposa, já falei, você é linda e tal. Você é isso, Deus soltou para ela. Olha só. É sério. No outro dia ele falou que acordou, né? Chegou tarde em casa. No outro dia falou, eu te amo, esposa. Você é a mulher da minha vida, você é especial para mim. Eu tirei você da casa do seu pai, eu vou cuidar de você. Eu vou te amar, eu decidi te amar. Eu falei sobre essas coisas lá, umas gracinhas que eu decidi te amar. Daí a mulher falou, mas o que você tem? Que bicho te mordeu? Aí ele falou, não, eu ouvi uma palavra, agora vai mudar tudo nessa casa. 40 minutos de palavra. 40 minutos de ministração, da palavra de Deus. Aí ele falou, olha pastor, é tão de Deus, que sentou um cara aqui para cortar o cabelo comigo. E eu comecei a falar da palavra que o Senhor pregou. Ele começou a chorar. E o casamento dele estava destruído. Ele falou que naquele dia pediu perdão para a esposa e ia voltar para Jesus. Aleluia. Ele falou isso para mim. Eu falei, caramba, meu. Para quem tem relacionamento com Deus, uma palavrinha é uma palavrona da bexiga. Para quem quer fazer a diferença, um empurrãozinho é uma pesada nas costas. Agora, para outros, não. Ele ficou doido. E quando vai ter de novo? Eu falei, não, irmão,
não sou daquela igreja não, eu sou de outra. Aí toda uma segunda por mês eu falei, irmão, a gente não pode ficar entre a igreja dos outros. Vai para a sua lá. Não, irmão, mas... Eu falei, vai ter rede de casais lá e tal. Eu falei, da rede de casais, vai e leva o seu amigo. Vai ter uma palavra tremenda lá na igreja. Ele falou, que dia? Tô lá. Sabe por quê, irmão? Porque quando ele ouviu a palavra de Deus, encontrou alguém que tinha intimidade com ele, tinha comunhão com ele, estava sedento por algo. E ele está assim, eu fiquei até, eu preciso me converter, porque nem eu fiquei assim. Eu mesmo que preguei, não fiquei assim, eu preciso me converter. E o que Deus espera de nós, irmão, é algo semelhante, que a gente, quando escute a palavra, a pratique sem duvidar. Sem duvidar, mas eu sou pequenino. Não, Deus é grande. Não importa o seu tamanho, importa o tamanho de Deus. Não importa com quem você vai falar, por que você vai falar, com quem você vai guerrear. Importa no nome de quem você vai falar. Amém. Então Deus quer levantar-nos nesse tempo, irmão, um povo que tenha relacionamento com Deus, intimidade com Deus, um exército. Um exército. Você é um soldado valente. Amém. Você é um soldado valente. Aleluia. É que você não entendeu ainda. Você não está usufruindo da autoridade e do poder que Deus te deu. Você não está no lugar que Deus gostaria que você estivesse. Você não tem o que Deus gostaria de te dado ainda. Está na hora de deixar, irmão, Deus rasgar o nosso coração. Rasgar, circuncidar. Deixar Deus mudar não somente o nosso linguajar, mas mudar o nosso interior. Não somente as nossas vestes, mas nós mesmos por dentro. Deus queria que essa geração que estava se levantando na campina de Moabe fosse uma geração que temesse a Ele, que não procurasse culpados, que não terceirizasse a adoração. Uma geração que fosse a Ele com autoridade, com ousadia. Nós somos essa geração. Amém. Nós somos essa geração. Amém. E para dar um glória a Deus está difícil. Quem dirá praticar o que eu estou falando? Irmãos, quando Moisés veio a morrer, quando Deus levou Moisés, Ele levantou Josué. Josué era um dos presentes nesse discurso. Josué era um dos presentes nesse discurso. E ele se levantou para fazer a diferença. E a Bíblia diz que todo o tempo que Josué conduziu aquele povo temeu ao Senhor. Aquele povo honrou ao Senhor, obedeceu ao Senhor. Às vezes você fica na sombra de um grande líder se achando pequeno, na sombra de um grande homem, de uma grande mulher. Sabe que você também pode fazer muito para Deus, e muito bem, segundo o poder do Espírito Santo. Pastor, como eu posso fazer? Gaste o seu joelho em adoração, em oração. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Ainda que você não entenda isso, pelo menos se lance a tentar. Pastor, quando eu sair daqui, eu vou mudar a minha vida de oração, de adoração. Eu vou ousar fazer isso. Eu vou dar uma de doido na minha casa. Eu vou colocar o demônio para correr. Eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar o meu testemunho, eu vou mudar tudo. Eu entendi quem eu sou em Cristo. Eu entendi o que Cristo quer de mim. Eu não vou terceirizar mais a obra de Deus. Olha, se tivesse alguém aqui, teria uma célula. Não, para você mesmo. Se tivesse alguém aqui nesse bairro aqui, seria diferente. Você está lá. Você é o melhor de Deus na geografia que você está plantado. Você é a resposta de Deus para o lugar que você está. Para de procurar pessoas para fazer o que Deus quer que você faça. Para de terceirizar aquilo que Deus pediu para você fazer. Glória a Deus. Para de se achar pequeno quando você não é. Para de se achar ignorante quando você não é. Para de colocar a culpa na imperfeição, no defeito. Pare. Todos nós temos defeito. Se abrace a graça. Peça perdão. Para. Chegue. Deus quer que nessa noite a gente chegue até Ele e bote um ponto final
nas desculpas por não fazer a diferença. Chega. É noite de circuncidar o nosso coração, de refazer uma aliança. É noite de entendermos que Deus tem para nós muito mais do que vivemos até hoje. Muito mais. Você pode muito mais do que você fez até hoje. Pastor, eu não conheço muita coisa. O processo de conhecimento exige tempo. Se dá a conhecer, você vai conhecer. Eu não tenho intimidade com Deus. Se dá intimidade, você vai ter. Tudo isso é um processo. Tudo isso é um processo. Decida mudar. Talvez aqui dentro, nessas cadeiras aqui, tenha muitos pastores que nunca acordaram. Muitos levitas que não acordaram. Muitos missionários que não acordaram. Quantos ministérios adormecidos, mortos estão neste lugar? Porque colocou na sua mente que era pequeno, incapaz. Se quando Deus disse que não era. Irmão, seja o que Deus disse que você é. Faça o que Deus disse para você fazer. E para de olhar para você e usar as suas limitações como ponto de partida. Porque como o ponto de partida é Deus, eu vou no nome dele, eu farei o nome dele. Sei que não sou ninguém, mas Deus é grande. Não espere que a mudança seja executada pelo Espírito Santo para depois você começar a fazer algo. A mudança, ela é feita na experiência do serviço. Pastor, eu errei quando estava fazendo. O Espírito Santo vai te ajudar e amanhã você não vai fazer mais nada. Quando o mecânico aprende a fazer algo no curso, quando ele vai fazer no carro, ele ainda erra. Na experiência do serviço ele conserta e não faz de novo. Assim somos nós. No decorrer do serviço nós vamos cometer muitos erros. Mas o Papai do Céu, ele é muito bom para nós. Ele não vai abrir mão de você por causa do seu erro. E isso que o seu coração seja circuncidado. Gostaria que você colocasse de pé nesse instante.